Fala máquina, mais um dia aqui. Vamos hoje acabar com a sua dúvida ao olhar uma radiografia de tórax no paciente vítima de trauma. Não sei se vocês viram, o professor também deixou uma aula sobre raio-x de tórax, sobre os padrões na radiografia de tórax, voltado mais para o campos pleuropulmonares ali. E eu quero tratar com vocês especificamente da radiografia do trauma, né? Aquela parte que às vezes fica com a cirurgia, quando você tem um cirurgião disponível no seu serviço, mas acaba ficando muito para o clínico em unidades de menor complexidade, que não tem tantos especialistas disponíveis. Bom, então o que nós vamos fazer aqui nessa parte do tratamento? Quero avaliar com vocês, estou com o tablet aqui na mão, para a gente verificar um esquema mnemônico que eu deixei para vocês, que é o ABCDE. A gente tem o ABCDE do trauma, então nós vamos ter também o ABCDE da radiografia de tórax no trauma. Basicamente, isso aqui serve para você sistematizar o seu atendimento de qualquer exame de radiografia, tá? Voltada ao tórax. O que nós vamos fazer? Vamos lá para o tablet. A gente tem a letra A, né? Então, na letra A, eu quero ver o quê? O airway, a via aérea. Então, eu vou olhar aqui a minha via aérea e eu vou ver também, aproveitando, se tem algo na via aérea. Então, eu quero ver se eu tenho algum tubo orotraqueal, certo? Então, beleza. Minha via aérea do trauma, do ATLS. Eu faço o quê? Olha, eu confiro via aérea, vejo se está pérvio, vejo se eu preciso entubar, fazer alguma conduta naquele momento. Se eu vou olhar na radiografia, eu quero ver. Essa via aérea está centrada, via aérea está comprimida, está desviada e tem algum tubo dentro dela, está muito baixo, está muito alto, está precisando ir mais para um lado ou mais para o outro, né? Ficou seletivo à direita ou à esquerda. Então isso tudo eu vou olhar aqui na letra A. Então passei via aérea, eu vou para a letra B, que no caso do ATLS seria o briefing. Então no briefing, que a gente vai olhar geralmente ventilação, aqui eu vou olhar o meu pulmão, tá? E eu posso acrescentar pulmão e pleuras. Então quero ver, meu pulmão está tranquilo, tem alguma consolidação, e aí eu posso ir para todos aqueles padrões que o Tamer deu no último vídeo, que se você não viu, confira, tá? Vejo ali se tem um pneumotórax, se eu tenho algum hemotórax, se eu tenho alguma alteração em pulmão e pleuras, né? Posso ter contusões pulmonares, posso ter infartos pulmonares por conta de um TEP, fazendo sinais que eu não vou te contar porque o Tamer falou na última aula. Então eu passo isso no B. Aí no C, não, C é o circulation, circulação, né? Estabilidade, sangramento, vejo tudo nessa área. Aqui eu quero que você veja o quê? O coração. E esticando um pouco, coração e mediastino. Então vou olhar toda a parte central ali da radiografia de tórax desse paciente. Quero ver, o meu mediastino está alargado, eu tenho um alargamento da aorta, o botão aórtico está preservado, os contornos cardíacos estão normais, então coração e o próprio mediastino. E vamos esticar um pouquinho aqui, porque se eu já vou olhar ali próximo dos vasos, eu quero ver também os cateteres, né? Cateteres. Eu quero ver ali se eu tenho algum acesso central, se eu tenho um acesso central posicionado, se a posição dele está ideal. Muitas vezes você vai funcionar na sua unidade, você funciona de uma subclávia, você não conferiu se ela desceu para o átrio. Ela pode fazer vários caminhos, ela pode subir à direita, subir à esquerda, atravessar e ficar na outra subclávia. Então isso é sempre bom de você conferir depois com uma radiografia e conferir o ponto do catéter. Para a maioria das drogas não vai ter diferença, mas em algumas você vai ter que modificar esse catéter se forem drogas vesicantes, quimioterapia, alguns casos até noradrenalina. Então, fechamos o C aqui. Vamos para o D. O D, né, sendo trauma, vamos ver se o paciente tem algum dreno. Então, drenos, sondas e aproveitando só para completar tudo aqui, monitorizações. Então, quero ver o que nessa parte? Na pleura do paciente ali, monitorizações. Na pleura desse paciente, tem algum dreno entrando ali? Ou então, nesse pneu já foi tratado, não foi tratado? Eu tenho alguma sonda nasogástrica, alguma sonda nasoentérica ali na região? A monitorização, o paciente está monitorado, vai ter um monte de eletrodo, fio, cabo passando por cima desse paciente. É bom que você identifique todos eles para não deixar passar nenhuma alteração, às vezes de um catéter que está fora de posição, ou de um dreno que está mal posicionado e você confundir ele com alguma monitorização desse paciente. E o E, eu vou olhar algo externo a essa parte da cavidade torácica. Então, o que é externo à cavidade torácica? Eu quero olhar, né, externos. Quero ver costelas, quero ver se eu tenho fratura de costela, se eu tenho algum desvio, eu quero ver minha clavícula,
tá? A clavícula vai ajudar muito para ver se esse raio-x está rodado e por isso a minha veia aérea não está centrada. E eu vou aproveitar e ver também outras alterações que estejam ali. Enfisema subcutâneo e o pneumoperitônio. Pneumoperitônio. Ficou apertadinho, mas deu para ver. Então, pneumoperitônio. Vou ver ali na cúpula diafragmática, geralmente direita, que eu tenho uma lâmina de ar, que pode ser confundido com sinal de tilaidite, mas aqui a gente vai ficar olhando para o pneumoperitônio, certo? Então, a gente seguindo esse conceito dessas 5 letrinhas que a gente rouba do ATLS, essa esquematização de ABCDE, a gente consegue sistematizar meu atendimento. Então, se a gente for olhar agora um raio-x, eu quero olhar minha via aérea. Minha via aérea é pérvia, minha via aérea está livre, não tem nenhum tubo dentro dela, está centrada. Então vamos para a letra B. Meus pulmões estão normais, as pleuras não têm nenhuma alteração, o meu mediastino está normal, o coração está de um tamanho bom, com seu contorno preservado, não vejo nenhum catéter. Ok, vamos para o D. Não tenho nenhum dreno, não tenho nenhuma sonda, o paciente está só monitorizado com um ECG. E dos externos, olha, as costelas estão preservadas, clavículas estão centradas, alinhadas, simétricas, não estão desviadas, não tem fratura. E também não vejo pneumoperitônio ou enfisema subcutâneo. Então, você olhou ali sua radiografia sem ficar olhando para vários locais ao mesmo tempo, procurando várias alterações em separado. Então, vamos evoluir um pouco. Descendo aqui, fiz um mnemônicozinho para vocês das alterações que você vai ter mais frequente aqui no trauma. E a gente tem o AABCC, tá? Usamos um pouco aqui de inglês e português para sistematizar, mas vocês vão entender. Então, a letra A, se a gente for olhar para o mediastino, a gente tem que preocupar com um aumento do mediastino. Tá? Esse aumento pode ser decorrente de uma lesão de aorta, de uma dissecção aórtica, tá? algum hematoma mediastinal. São pacientes que têm que ter cuidado de serem encaminhados para centro de maior referência. Esse paciente tem que ser estudado, esse paciente tem que ter uma tomografia com contraste feita no seu tórax para avaliar isso. Só parêntese aqui do ATLS. Se você tem dúvida, se você suspeita que esse paciente tem uma dessas lesões, você não faz tomografia no seu local. Você transfere esse paciente. Porque o tempo que você perde com essa tomografia é o tempo que esse paciente está no serviço de emergência, sendo mais bem assistido com maior estrutura, certo? Então a gente não atrasa o tratamento, a gente transfere o paciente, ele faz tudo lá na localidade, até porque se eu pegar um paciente, por exemplo, com apendicite, eu gostaria que a TC fosse do meu hospital, para poder ver a TC inteira, em vez de só um laudo de papel. No próximo, a gente tem a outra letra A aqui, que aqui a gente usou um pouquinho do inglês, que é o AIR, né, que seria o pneumotórax. Aquele ar que está ali na pleura, e aqui podem ser de várias condições. Pode ser um pneumo aberto, pode ser um pneumo simples, pode ser um pneumotórax hipertensivo, que a gente tem que juntar a clínica para dar o diagnóstico. O nosso B, a gente também usou aqui um pouco do inglês, que seria o blood, que é o hemotórax. Certo? Como é que eu sei que é sangue, Lucas? Você não sabe, mas você tem um paciente vítima de trauma que tem um derrame pleural. Olha, é mais comum que isso seja decorrente de um hemotórax do que o paciente já ter um derrame pleural e aí quando ele foi lá para você, você bateu o raio e achou que era só um derrame, tá? Então, a gente tem o hemotórax. Só uma informação, a gente está acostumado a ver derrames em pacientes que estão em ortostatismo, então que ficam aqui com aquele nível hidroaéreo. Se esse paciente estiver deitado, que é muito comum em pacientes vítimas de trauma, você não vai ver um nível, você vai ver uma hipotransparência, vai ficar mais branco, vai ficar mais opaco aquele lado do hemitórax em relação ao outro. Então, às vezes, pode ser difícil de você identificar se você estiver procurando só um nível nesse caso. O nosso próximo C seria a contusão pulmonar, que também pode confundir como se fosse o hemotórax. O hemotórax fica muito esbranquiçado, ou então tem nível, acho que é um derrame. A contusão pode confundir com uma pneumonia. Ah, como é que eu vou diferenciar? Você tem aquela imagem da opacidade na região do trauma. Então o paciente caiu, bateu o hemitórax direito, tem uma tatuagem traumática no hemitórax direito, e naquela região do raio-x tem um esbranquiçado. Então isso ali é a contusão pulmonar. Tá? É uma outra alteração que pode ser vista. E por último aqui, a costela quebrada. Tá? É o que a gente vai procurar aí também. Muitas vezes a gente tem fratura de costela, gera uma dor importante para o paciente, tem que fazer uma analgesia adequada se esse paciente conseguir ir para casa com isso. Em alguns casos, pacientes mais idosos, com dor refratária, esse paciente acaba ficando internado para tratar a fratura de costela com a analgesia
endovenosa. Vamos seguir agora? Quero olhar alguns raios-x com vocês. Né? Primeiramente vou só testar, depois vou mostrar alguns alterados para você. Então se a gente fosse fazer nesse aqui, letra A, e aí peguei um raio-x propositalmente ruim de ver, porque a gente não vai ter aquele raio-x maravilhoso todas as vezes, mas para você sistematizar o seu atendimento. Letra A, via aérea. Vamos olhar minha via aérea aqui. Minha via aérea está aqui, eu não vejo tubos aqui na região da traqueia. Tá? A gente vê que a clavícula está um pouco desalinhada, então isso provavelmente explica o porquê que a minha traqueia e os meus processos espinhosos não estão tão alinhados, certo? Então, ela tem um pouquinho de desvio, mas o paciente também está um pouco rodado. Então, isso já desvia a traqueia. Ah, eu não sei ver se ela está centrada. Vamos desenhar aqui como se ela estivesse centrada. Você veria a traqueia e todos os seus processos espinhosos alinhados no meio da traqueia. Lógico, um pouquinho de desvio para um lado para o outro. Tá? Então, beleza. Então, aqui eu peguei e já matei minha letra A. Letra A, tudo tranquilo. Tá? Não vejo nada. Vamos para a letra B, né? Os pulmões, a pleura. Aqui, cortou realmente a imagem, meus recessos diafragmáticos aqui, mas de toda forma vamos avaliar. Não vejo alterações grosseiras aqui no tórax, tá? O pulmão está expandido, eu não vejo pneumotórax nas duas laterais, não tem um derrame volumoso para eu pensar em nenhum hemotórax e também não vejo nenhuma contusão. Então eu vou lá e dou um check na letra B. Mediastino, um coração bem tranquilo, a gente vê aqui o contorno aórtico, né? Bem presente, mas não alargado, mediastino bem fino, coração um pouquinho mais, quase em gota, né? Um pouquinho mais verticalizado, mas ainda assim tem uma área cardíaca normal, sem alterações nessa parte. Catéter, eu vou olhar aqui principalmente na região das subclávias, que entra aqui, e das jugulares, que eles fariam essa curva, tá? Então, também não vejo nenhum catéter, não vejo nada no mediastino, check para a letra C. No D, bom, D, drenos. Não vejo nenhum dreno aqui, os drenos geralmente entram nessa posição para cima, né, que a gente veria. Sondas, as sondas a gente costuma ver elas aqui, quando mostra o estômago, você vê ali uma nasoentérica ou uma nasogástrica na pontinha do estômago. Também não vejo nada, o paciente não está monitorizado, letra D, check. E agora, costelas. E aí na costela, às vezes o pessoal come muita bola por não entender como seria a posição da costela aqui no raio-x. Vou desenhar aqui para vocês, a gente consegue ver os arcos na posição posterior, que fazem essas curvas, e aí quando eles vêm para a posição anterior, vou trocar para uma cor mais clara aqui, eles fazem essa postura aqui. Tá? E eles descem até bem rápido os anteriores. Então às vezes você vê muitos mais posteriores do que anteriores. Se eu tenho uma fratura, uma suspeita de uma fratura importante aqui nessa região, o que eu tenho que fazer é pedir um raio-x de costela. O paciente tira um pouco girado e você consegue ver todos esses campos pleuropulmonares, todas essas costelas, com uma melhor definição, tá? Mas aqui, se você for ver, o principal é você ver se tem alguma alteração nessa cortical da costela, tá? Então não vejo nenhuma alteração, aqui esse raio-x foi um raio-x só para demonstrar mesmo. Então, letra E também, não vejo nada. Cortou um pouquinho aqui, mas não tem pneu peritônio também. Então, segue para o próximo. E aqui já vem aquele raio-x, que se vocês observarem é um raio-x do CTI. Tá? Então, paciente vítima de trauma foi para o CTI, está um quadro mais sério, vamos olhar aqui o que a gente pode fazer para esse paciente. Bom, letra A, traqueia, olha, está um pouco rodado esse raio-x, penetração não ficou ideal, vejo todos os corpos vertebrais ali, mas raio-x CTI, um raio-x um pouco mais difícil. Mas eu vejo aqui, ó, tem um tubo aqui, ó, tá? Então o paciente está entubado, o paciente está no CTI com intubação. Se o raio-x estivesse um pouco melhor, a gente veria o seguinte, o tubo está até aqui, eu vejo que a carina e o broncofontes estão aqui, então ele está posicionado. Se esse tubo estivesse aqui embaixo, teria que reposicionar, porque ele poderia estar seletivo e estaria muito baixo. Então beleza, tem uma via aérea, já vi que a via aérea está aparentemente centrada por conta da posição, não tem tanto desvio, o paciente está entubado, os processos espinhosos estão aqui, então check na letra B, letra A, perdão. Letra B, campos pleuropulmonares. Olha, a história do paciente, ele tinha um trauma, sabe, no tórax esquerdo. Eu vejo aqui, ó, tem uma contusão pulmonar, tá? Isso aqui é a imagem da contusão pulmonar. Eu sei que tem uma história aqui, tá? Esses pequenos pontinhos aqui são fragmentos de projétil. Então ele teve essa contusão por conta da força do projétil. No B, não vejo mais nenhuma alteração, não vejo pneumotórax, também não vejo hemotórax. Então, letra B, tem uma contusão pulmonar,
Fora isso, nada. Letra C, vamos olhar o mediastino. Bom, mediastino bem fininho, mal tem o contorno aórtico aqui do paciente, coração de um tamanho adequado, e aí eu quero ver catéter. Ó, aqui é monitorização, não estou vendo, e aí você percebe aqui, ó, que na subclave esquerda eu tenho esse trajeto. Nossa, mas está fora de posição. Exatamente. Funcionaram esse acesso central, o paciente foi para o CTI, chegando no CTI, percebeu-se que o trajeto estava errado. Dica para vocês aqui agora. Quando você fizer uma radiografia e tiver na dúvida se está na artéria ou na veia o seu catéter, você vai lembrar o seguinte, que a veia está do lado esquerdo e que a minha artéria da imagem, né, do lado direito da imagem, então artéria lado esquerdo do paciente, veia lado direito do paciente. O seu catéter ele tem que descer à direita do seu corpo vertebral. Se o catéter atravessa a linha média e desce, no caso da direita, punções à direita, ele foi arterial. Aqui funcionamos do lado esquerdo do paciente. Então esse catéter do lado esquerdo ele tem que atravessar para ir para a veia cava que está do lado direito. Se ele mantém no mesmo campo, no mesmo hemitórax ali, e vai à esquerda, ele está na artéria, né? No caso na artéria aorta. Agora, a outra opção é o catéter nem entrar no mediastino e nos vasos, ele ficar na pleura, que é essa posição aqui. Tá? Então aqui na letra C eu vejo que eu tenho um catéter fora de posição também. Letra D, eu quero ver ali meus drenos, sondas e afins. Então a gente vai ver aqui, ó, eu tenho um dreno torácico subindo até o ápice, do lado direito do paciente. Do lado esquerdo do paciente eu tenho um dreno que fez um acotovelamento, não subiu tão bem, tá? Mas está ali desenhado. E eu vejo aqui, não ficou tão bem de ver, mas o paciente tem uma sondinha muito fina passando aqui. Tá? O raio-x não ficou da melhor qualidade aqui. Da letra D, então, drenos, sonda, monitorizações, está monitorizado. Vejo aqui todos os fios. O ideal seria tirar isso na hora de fazer radiografia, mas se você convencer alguém do CTI a desmonitorizar o paciente para fazer um raio-x rápido e depois monitorizar, você me conta depois. Tá? Porque veja a quantidade de artefato que gera nesse raio-x, que pode te confundir achando que isso aqui era só uma monitorização ou que o catéter aqui era novamente uma outra monitorização desse paciente. Tá? Então, letra D com suas ressalvas, dos dois drenos torácicos ali, por isso que eu também não vejo hemotórax nem pneumotórax, o paciente já está drenado, já está feito. Letra E, vamos ver aqui se o paciente tem alguma fratura de costela, né? Fratura de costela, pneumotórax, pneumoperitônio. Pneumoperitônio, não vejo, não tem. Você tem aqui uma distensão gástrica, tá? Mas esse paciente estava no pós-operatório, já tem distensão gástrica ali, isso já é comum de acontecer nesse caso. Região da costela, nós não tínhamos visto no dia nenhuma fratura, né? Então nós vamos seguir aqui do lado onde teve esse projétil por arma de fogo, não chega a ter nenhuma fratura, certo? Aqui em cima, se eu não me engano, ele tinha uma pequena fratura sem desvio da clavícula, tá? Mas ela é bem simétrica do outro lado, isso aqui a gente só viu realmente na tomografia do paciente. Aqui ficou difícil de ver. E do outro lado aqui eu também não vejo nenhum caso, nenhuma fratura de costela, completando nossa letra E, tá? Terceiro e último aqui, esse aqui, um raio-x famoso kit. O que der para fazer, o que tiver, faz minha entrega. Então você vê que o paciente está na maca ainda de transporte, tá? Você vê os orifícios aqui da maca. Esse raio-x foi feito na maca. Minha traqueia está desviada, mas olha, o paciente não está nem posicionado, não tem posição para bater esse raio, não tem o tubo aqui, tá? Então a via aérea está não protegida e um pouco desviada, mas devido ao posicionamento do paciente. No B, e aqui só tenho metade do hemotórax para avaliar, mas olha isso aqui. Se você perceber, eu tenho essa imagem aqui, que seria o pulmão direito desse paciente, né? Olha a letrinha aqui, pulmão direito. Se o pulmão direito está só nesse campo, tem que pensar se é atelectasia ou se é um pneumotórax nesse paciente. Está desviando um pouco a traqueia? Aqui embaixo parece que desvia um pouquinho sim, apesar do paciente não estar bem posicionado e o raio-x não ter sido bom. Mas isso aqui já me considera um pneumotórax, tá? Então o B, eu já tenho um pneumotórax, não está drenado, pulando lá já para frente, mas não está drenado. A área cardíaca não dá para olhar direito, catéter central não vemos nenhum vindo aqui nessa posição superior,
Tá? Então o paciente tem ali, vou até escrever aqui do lado, um pneumotórax. Paciente com pneumotórax importante, tem que ser drenado. Letra D, drenos. Como eu falei, já não tem catéter, não tem monitorização, não vejo nenhuma sonda nesse paciente. O paciente provavelmente acabou de chegar, ele está na maca, não deu tempo de fazer nada para ele, só bateram um raio-x por conta de mecanismo de trauma. Externos, não tem pneumoperitônio, tá? Não vejo enfisema subcutâneo aqui, mas vamos lá, vamos ver as costelas. Se você perceber, vou tirar esse escrito da frente, o paciente tem desvios sem alteração de cortical aqui, ele tem aqui, aqui uma alteração mais grosseira. Então ele tem múltiplas fraturas ali no lado direito, junto desse pneumotórax. Tá? Então é algo que você vai ter que olhar. Esse paciente tem que ser drenado, tem que ser transferido, tira ele da maca do transporte. Essa maca é feita só para transporte, não é feita mais para imobilizar a coluna. A gente usa colar cervical nos pacientes, que provavelmente aqui tem uma imagem aqui que provavelmente é do colar nessa radiografia. Tá? Drenou esse paciente, ele vai melhorar. Então, para o transporte, para a estabilização, dreno nesse paciente, depois transfere. Bom, isso que a gente queria falar sobre radiografia de tórax. Se você ficou na dúvida ainda das outras alterações que não são do trauma, confere o vídeo do Tamer depois. Espero que vocês tenham gostado, tá? Confiram nossa plataforma, nosso Instagram, curte aqui, dá um like no YouTube. A gente ainda está muito baixo aqui de visualizações e curtidas. Manda para seus colegas, porque a gente tem muitos seguidores e está faltando vocês virem aqui. Tá? Espero que vocês estudem mais sobre esse tema, acostumem a fazer essa esquematização dos raios-x que vocês vão pegar. Você está lá no internato, você está recém-formado, viu um raio-x dando sopa, pega e olha. Tá? Passou assim, radioscópio ali, um raio-x dando sopa, olha e fala, tá legal. Aí o pessoal pergunta, tá precisando de alguma coisa? Não, tô só olhando o raio-x. Tá? Habituar, quanto mais você vê, mais você vê. Então, quanto mais radiografias você vê, mais alterações você vai captar. Tá? Mais alterações você não vai deixar passar. Certo? A vocês, muito obrigado. Nos vemos nos próximos vídeos.